Mais uma bomba recai sobre os casos de corrupção na compra das vacinas pelo governo de Jair Bolsonaro e com ele sabendo. Uma denúncia levada até os membros da CPI da pandemia aponta que Roberto Dias, o agente de propinas do governo Bolsonaro, estava utilizando o apartamento funcional de Ricardo Barros, o chefe do esquema de propinas, suposto chefe do esquema de propinas do governo Bolsonaro. Isso aí, naquele maior esquema das denúncias que a Lava Jato fazia dos partidos lá com o Serra, o Roberto Dias usava o apartamento de Ricardo Barros como um escritório clandestino para negociar propinas. E para piorar, buga sua cabeça, ciente do fumo que já está entrando, que não tem como negar, o próprio Ricardo Barros já admitiu em uma notinha oficial que realmente o apartamento tinha sido utilizado uma ou duas vezes. Mas a denúncia feita pelo delator, pelo denunciante, diz que o uso era sistemático. E eu vou trazer a matéria para você aqui. E a própria pessoa que denunciou falou, basta você pegar as imagens de câmera, de circuito de monitoramento, você verá que o tal Roberto Dias, aquele que pediu $1 de propina por dose de vacina, estava todos os dias na casa, no apartamento funcional do deputado de Bolsonaro, o líder do Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, e que ele despachava de lá de dentro da casinha, lá no conforto, até serviços mesmo de quando era funcionário do Ministério da Saúde. A coisa é muito grave e olha, não tem como dar em pizza dessa vez. São muitas provas contra denúncias graves de corrupção envolvendo vacina. Eu vou trazer para você a notícia, mas antes, se você está chegando agora por esse canal, meu nome é Rony Teles. Você pode ajudar no combate ao bolsonarismo de uma forma muito fácil, se inscrevendo no canal. Quando você se inscreve, você dá visibilidade a essas notícias que a gente publica e os gados que ainda não entenderam que Bolsonaro é corrupto passam a saber. Por isso, se inscreve, senta o dedo no like e deixa um comentário qualquer aí. Esse comentário é mais para irritar o bolsonarismo mesmo e para a gente saber o que você está pensando, beleza? Like, inscrição, comentário e se você já é de casa pode assinar o canal por valores a partir de R$3. Sem mais enrolações, eu vou mostrar para você a denúncia, a matéria que cobre a denúncia publicada pelo jornal Estado de Minas. Denúncia aponta que Roberto Dias usava o imóvel funcional de Ricardo Barros, chefe do governo Bolsonaro, unha e carne com Bolsonaro, defendido por Bolsonaro até agora, hein? Até agora o Bolsonaro, em vez de atacar Ricardo Barros, disse que é do Centrão em vídeo. O ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, usava o imóvel funcional do líder do governo na Câmara, deputado federal, Ricardo Barros, em Brasília, como um escritório informal. A informação foi confirmada pelo próprio deputado em nota à revista Cruzoé. Roberto Dias foi acusado, como você acompanhou aqui no nosso canal, de pedir propina para a compra do imunizante AstraZeneca. Ele queria cerca de $1 por dose de propina, que dava mais de 6 bilhões de reais em propina para ser dividida entre os gangsters do governo Bolsonaro. Quem denunciou isso foi Paulo Dominguete, um ex-policial que apareceu de paraquedas na CPI que você também viu. O Dominguete se nomeava representante da Davat Medical Supply, que seria uma revendedora de vacinas. Ele teria, como eu disse a você, pedido $1 de propina pela vacina ao Dominguete. Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde, é o possível responsável pela recomendação do ex-diretor no Ministério da Saúde. Ele ainda confirmou que Dias utilizava o seu imóvel funcional. Disse o Ricardo Barros em nota. Provável que ele tenha participado de jantar e de confraternização em meu apartamento funcional por uma ou duas vezes com outros parlamentares e amigos. Nunca houve reunião de trabalho. Deixa aqui o seu eu acredito pro Ricardo Barros, tá bom? Como eu disse a você, segundo uma denúncia entregue aos investigadores da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid, no Senado Federal, o imóvel de Ricardo Barros em Brasília foi usado sim por meses como uma espécie de escritório funcional do Roberto Dias. Segundo o denunciante, mesmo quando Roberto Dias era funcionário da pasta, ele despachava de lá de dentro da casa do Ricardo Barros.
O denunciante ainda disse que o circuito de imagens da área externa do imóvel poderia comprovar essa parada toda aí. Basta pegar as imagens e você vai ver o que o depoente chama de regularidade da presença do Dias no imóvel de Ricardo Barros. Ricardo Barros tenta minimizar a situação, disse: nunca houve reunião de trabalho. Minha relação com Roberto Dias, que também é do Paraná, é administrativa. Tratamos de assuntos e demandas dos municípios paranaenses relacionados ao Ministério, em especial no período da demanda por respiradores. Ricardo Barros deve ser ouvido na CPI da pandemia para esclarecer toda essa merda jogada no ventilador pelo Dominguete e que já começa a ser reconhecida pelo próprio Ricardo Barros, já que o Bolsonaro não vai se mover um milímetro para acusar o Centrão de corrupção, porque ele sabe que só está na presidência, porque os cordões do Centrão estão segurando ele amarrado lá. Mas ainda não há data marcada para o Ricardo Barros comparecer na comissão. Ele já fez vídeo implorando para aparecer lá, mas os membros da CPI, que não são idiotas e não vão deixar se manipular pelo bolsonarismo, já disseram: não é o investigado quem diz quando alguém deve aparecer na CPI. São os membros da CPI que decidem a melhor forma e a melhor hora, a melhor forma de que tudo isso venha a servir para as investigações, incluindo quando o Ricardo Barros deve aparecer para depor. Esse desgaste, inclusive, é muito interessante para nós, porque mostra que o Bolsonaro ficou dias e dias e mais dias sem finalmente falar que Ricardo Barros é corrupto. Afinal de contas, Luiz Miranda fez a denúncia de que o Bolsonaro sabia, ele tinha levado essa informação até o Bolsonaro de corrupção, e o Bolsonaro já sabia até que era o tal do Ricardo Barros, o chefe do esquema, mas não tomou nenhuma providência. Não tomou nem aquela hora e nem agora para desmentir o Miranda e nem para dizer que o Ricardo Barros é bandido. E aí, Bolsonaro? Ricardo Barros usava lá um apartamentinho para receber uns clientinhos lá para poder fazer negociação? Conta para nós. Mais uma coisa que você vai dizer: olha, você vai ouvir da mim o que eu quero? Aí eu atendo milhares de pessoas. É isso que você vai dizer de novo? Fala aí, Bolsonaro, estamos esperando sua declaração. Lembra você que a Comissão Parlamentar de Inquérito está em recesso, mas volta em agosto, falta menos de uma semana, parece um ano, né? Mas falta menos de uma semana para que a CPI retorne, cerca de uma semana, e nós vamos continuar fazendo aquela cobertura que você gosta de acompanhar aqui no canal Rolling Telles. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, sentar o dedo no like, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp e assinar o canal se você puder, mas acima de qualquer coisa, continue fazendo parte dessa comunidade que não para de crescer rumo aos 400 mil seguidores aqui no YouTube. Guerreiros que combatem o bolsonarismo todos os dias. Muito obrigado, a gente se vê mais tarde, um abraço, fui.